Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Boa tarde, Marcela, ouvintes, todo mundo que nos assiste. Bom, Vera, vamos começar falando sobre o assunto do momento, né? A possível delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há essa possibilidade, né? Ainda aguardando uma decisão da Justiça, mas a defesa dele quer que ele vá para a liberdade provisória caso esse acordo seja fechado, né? Exato, Marcela. Esse é um dos benefícios que a defesa do Cid espera obter. Ele já está preso preventivamente há muitos meses, desde o início do ano, e a sua defesa quer que assim que seja homologada a delação, ele tenha a sua liberdade provisória concedida. Mas o que acontece, né? São muitos os passos até essa homologação. Ele, por enquanto, assinou um termo de intenção. Ele tem a intenção de fazer uma colaboração ou delação premiada. A partir do momento que ele fechar essa delação, ou seja, que ele disser o escopo do que ele pretende apresentar, indicar mais ou menos quais são as provas de corroboração que ele pode contribuir e listar um rol de pessoas que ele pretende implicar, a Justiça vai analisar se isso, avança em relação ao que se tem até aqui, porque a delação só adianta se o que o delator oferecer permitir que as investigações avancem para além do que elas estão. E 2, se essas provas que ele promete indicar tem mesmo cara de prova, ou seja, não vai ficar só um depoimento, um dizendo uma coisa e outro dizendo outra coisa, uma guerra de versões, porque isso não é delação premiada. Então, uma vez homologado esse acordo, ele passa a ser sigiloso, a delação passa a ser sigilosa e ele vai começar a dar os depoimentos dele. Geralmente são muitos, que geram muitos anexos nos inquéritos, e são acompanhados sempre pelo Ministério Público, pela própria Polícia Federal, e a partir daí, para cada coisa que ele imputar a qualquer pessoa, ele tende a apresentar um elemento de corroboração, um extrato, uma mensagem, uma conta que tenha sido usada para fazer algum ato ilícito, enfim, são vários os elementos admitidos como prova de corroboração no Instituto da Delação Premiada desde que ela foi criada lá em 2013. Mas qual é a dúvida que muita gente tem, inclusive alguns advogados com os quais eu conversei, que acompanham o caso, etc. O Mauro Cid já foi alvo de uma busca e apreensão e tem muita coisa dele em poder da Polícia Federal, desde os seus cartões de vacina, passando pelos celulares, pelos HDs ali dos seus computadores. Tem muita coisa que já está sendo escrutinada e que já deu origem a muitas revelações que a gente veio sabendo nos últimos meses. O que, para além disso, ele tem para oferecer? A possibilidade é que tenha muita coisa. Ele fazia muito pagamento em espécie, por exemplo, para familiares da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Se ele conseguir comprovar de onde vinha esse dinheiro e para onde ele destinava, isso é uma prova importante num dos processos que ainda precisam andar, que é esse das contas, dos cartões corporativos, etc. Então, tem bastante coisa que ele pode trazer. A gente só não sabe se ele tem em seu poder essas provas, mas a chance de ele implicar fortemente o ex-presidente, a ex-primeira-dama e todo o seu entorno é muito grande. E acho que outra questão também, né, Vera, como você citou, a polícia já tem o celular, já tem documentos, tem muito material de Mauro Cid. Caso o que ele diga, o que ele tem a oferecer não bata com as provas materiais que já existem, que a polícia já tem em mãos, isso também pode fazer com que esse acordo, o possível acordo de delação, seja desfeito, né? Tem muitos casos em que a delação ou nem chega a ser homologada, ou uma vez homologada, depois é rescindida, porque se incorre em alguma conduta desviante. Ou o cara que fechou a delação volta a delinquir, volta a se comunicar com a quadrilha, ou realmente não se comprova aquilo que ele falou, e aí
o acordo é rescindido, ou ele omite fatos para proteger alguém, então ele concentra toda a sua delação em uma pessoa, mas protege outra, e se isso é descoberto, isso é um fator também de rescisão dos acordos. Então ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. O que a gente viu nesse caso foi um vai e vem muito grande de estratégia. Primeiro a defesa do Cid anterior com uma estratégia, ele troca de advogado 2 vezes, aí esse novo advogado primeiro fala que ele vai confessar, depois recua, diz que a chance de delação é 0, depois faz um termo. Então, a gente tem aí elementos para achar que a cabeça do Cid está muito fervilhante, está muito confusa. Ele está preso há muito tempo e é até irônico isso, porque o Supremo, que é onde vai ser homologada a possível delação dele, tem sido muito crítico sobre prisões muito longas para levar a pessoa a delatar. Foi muito crítico no caso da Lava Jato e alguns ministros foram enfáticos em relação a isso, mas agora estão tolerando esse mesmo tipo de conduta determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no caso do Mauro Cid. Vamos ver o que vem aí, né? Se será ou não de fato homologada. Vera, um beijo para você, bom fim de semana. Um ótimo jornal para você, Marcela. Bom fim de semana. Tchau, tchau. 1h44 agora.